Então, pessoal, estamos aqui para mais uma questão de Química da prova SPSEX 2024 pelo Triário Concursos, questão 41 da prova do tipo C, uma questão envolvendo vários assuntos aí, né? E ela traz como contexto para a gente uma reação química que ocorre em certos tipos de granada entre o alumínio metálico e o óxido de ferro, né? Quando você quer fazer a explosão da granada, você faz a mistura dessas substâncias. E aí ele vai me dar algumas informações, né? Que é uma granada que tem 352 gramas de óxido de ferro 3 e 135 gramas de alumínio. E o primeiro item para nós julgarmos como verdadeiro ou falso diz para nós, nessas condições, o reagente limitante é o alumínio metálico. Bem, então vamos dar uma olhada aqui, ó. Nós temos a reação entre o alumínio e o óxido de ferro. Essa reação está balanceada numa proporção de 2 mol de alumínio para cada 1 mol de óxido de ferro 3. Bem, 2 mol de alumínio, aí nós teríamos que consultar a tabela periódica, tá? Para fazer a relação em massa. O alumínio, ele tem a massa de 27 gramas por mol. Isso significa que 2 mols seria 2 vezes a massa do alumínio, 27, tá? Então, isso vai dar 54 gramas. O Fe2O3, ele já tem um cálculo um pouquinho mais chatinho, né? Porque o ferro pesa 56, então eu vou ter que fazer 2 vezes 56, mais o oxigênio que pesa 16, 3 vezes 16, resolvo essa conta, tá? E chego que a massa do óxido de alumínio é de 160 gramas, do óxido de ferro, perdão, tá? Então, essa é a relação estequiométrica que a gente tem nessa reação, tá? E ele quer saber quem que vai ser o reagente limitante usando essas proporções aqui, ó, 352 do óxido de ferro e 135 gramas do alumínio. Então, aqui nós podemos fazer uma regra de 3 comparando as massas. Eu vou escolher uma das opções, vou escolher aqui o 135 por um motivo que parece besta, mas pode ajudar. Porque parece um número mais bonitinho que o 352, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Nós temos 135 gramas de alumínio. Então, vamos colocar aqui, ó. Nós temos 135 gramas de alumínio. Com essa quantidade, qual seria a massa necessária de óxido de ferro, tá? Então, eu estou fazendo uma regra de 3, comparando a massa de um com o outro. A gente resolve aqui, faz a multiplicação cruzada, divide e... Esse cálculo aqui, pessoal, não vou dar detalhes de como resolver a regra de 3, tá? Mas essa regra de 3 aqui vai resultar que o nosso X vale 400 gramas. E agora vem a parte mais importante, interpretar esse resultado, tá? O que esse resultado significa? Que para 135 gramas de alumínio são necessários 400 gramas de óxido de ferro. Ok? Isso para fazer uma reação estequiométrica. E quanto que eu tenho de óxido de ferro? 352. Eu tenho um valor menor do que o necessário. Isso significa que o óxido de ferro vai ser o reagente limitante, tá? Porque haverá menos que o necessário. Beleza? Então, o limitante é o óxido de ferro. Isso leva a gente julgar a afirmativa 1 como falsa. Ok? Vamos para a afirmativa 2. O número de oxidação do alumínio passa de 0 para mais 3. Esse é um item mais fácil da gente avaliar, tá? O alumínio ele está na sua forma metálica, de fato ele tem NOx 0, e o alumínio, sempre que ele tiver combinado com outros elementos, o NOx dele vai ser mais 3, tá? Então, de fato, ele está oxidando de 0 para mais 3. Ou seja, a afirmativa 2 está verdadeira. Afirmativa 3. O óxido formado como produto da reação possui os seus átomos ligados entre si por meio de ligações iônicas. O óxido formado como produto da reação, ele está falando do óxido de alumínio. E, de fato, pessoal, é uma combinação entre o metal, que é o alumínio, com o ametal, que é o oxigênio. Isso é característico de ligação iônica. Ou, a gente pode lembrar, né, que é a combinação do cátion alumínio 3+,
com o ânion óxido, característico, então, de ligação iônica. Ou seja, a afirmativa 3 está correta. A afirmativa 4 já vai dar um pouco mais de trabalho para a gente, porque ele diz para nós, a quantidade de calor liberado, considerando 100% de rendimento na reação, é de aproximadamente 2.450 kJ. Galera, para a gente determinar a quantidade de calor liberado, primeiro passo vai ser calcular o ΔH dessa reação. Então, eu vou fazer o cálculo de ΔH aqui de verde. Como? Ele nos deu as entalpias de formação. Para fazer o cálculo de ΔH por entalpias de formação, a gente vai fazer, então, as entalpias de formação dos produtos menos as entalpias de formação dos reagentes, correto? Nesse caso aqui, vou colocar entre parênteses aqui os produtos, que é o quê? O óxido de alumínio, então nós teríamos que pegar a entalpia de formação do óxido de alumínio mais 2 vezes a entalpia de formação do ferro, porque esses são os produtos. Menos, eu vou ter que fazer aqui embaixo, tá? O nosso ΔH, a entalpia de formação dos reagentes. Então, 2 vezes a entalpia de formação do alumínio, mais 1 vez, né, a entalpia de formação do óxido de ferro 3, tá? Lembrando que esses números 2 aqui e 2 aqui foram pegos dos coeficientes estequiométricos. E uma coisa importantíssima da gente lembrar é, substâncias simples no estado padrão têm entalpia de formação 0. Ou seja, aqui a entalpia de formação do ferro é 0 e a do alumínio é 0, por serem substâncias simples no estado padrão. Isso vai resultar para nós, então, que no fim das contas, o ΔH vai ser a entalpia de formação do alumínio menos 1.671, tá? Menos a entalpia de formação do óxido de ferro, aí a gente tem que tomar cuidado com o jogo de sinal, que é menos 823. Fazendo esse cálculo aqui, nós chegamos então ao valor de menos, colando aqui a resposta, né, porque eu fiz os cálculos previamente, 848 kJ, certo? Então, essa é a entalpia, da reação que nós temos aqui. Mas o exercício ele ainda não acabou, tá? Nós precisamos calcular aqui se nessa reação, ou seja, com essas quantidades de reagente, se nós vamos de fato formar 2.450 kJ. E como que nós vamos fazer isso? Vou usar esse slide aqui para fazer a conta. Nós vamos comparar a massa de um dos reagentes com energia. E para fazer esse cálculo, eu vou ter que tomar como base o reagente limitante, tá? Afinal, o reagente limitante que vai ser totalmente consumido, beleza? O reagente limitante é o óxido de ferro, e a gente observa por essa proporção estequiométrica aqui, ó, que na reação nós temos 160 gramas de óxido de ferro. Então, vamos colocar essa informação aqui, ó, 160 gramas, tá? Nessa reação de 160 gramas de ferro, o meu ΔH é 848, que a gente calculou aqui. Então, a cada 160 gramas de óxido de ferro, nós iremos produzir 848 kJ de energia. Nesse caso aqui, eu vou ignorar o sinal de negativo, porque eu estou preocupado só com o valor, eu quero saber só o número de energia, tá? O negativo significa que vai ser liberado, e a gente já sabe que essa energia vai ser liberada. Entretanto, nessa reação, quanto que nós temos de óxido de ferro? Nós temos aqui, ó, a informação aqui de cima, 352 gramas de ferro. Isso vai me dar quanto de energia, certo? E aqui, pessoal, você pode resolver essa conta, mas eu vou dar uma dica de uma malandragem que faria você ganhar um tempo. Se você prestar atenção, 352 é um pouquinho mais do que o dobro de 160.
tá? O dobro de 160 aí seria 320, né? Então, aqui nós teríamos um pouquinho mais que o dobro. Ou seja, a energia teria que ser um pouco mais do que o dobro de 848. Só que quando a gente olha a afirmativa 4, tá, a gente vê que o valor que está sendo fornecido aqui na afirmativa 4, ela está mais próximo do triplo de 848 do que do dobro. Tá? Isso mostra para a gente que essa é uma afirmativa falsa. Isso foi uma malandragem que eu adotei, tá? Para a gente não ter que resolver essa conta. Mas caso vocês queiram resolver essa regra de 3, né? Fazer a multiplicação cruzada, você chegaria no valor de 1.865,6 kJ, o que confirma para mim, né, que a opção da afirmativa 4 ela estava realmente distante, tá, do resultado que nós calculamos. E, finalmente, para a gente fechar, no item 5, ele diz que nessa reação ocorre a oxidação do ferro. Pessoal, qual é o NOx do ferro aqui? O ferro, tá, nesse caso aqui, ele é o mais 3, e isso estava fácil de perceber porque ele fala que é o óxido de ferro 3, tá? Então não precisava nem perder muito tempo calculando. O ferro aquele antes da seta, né? Nos reagentes ele era mais 3 e no produto ele foi para sua forma metálica, cujo NOx é 0. Ou seja, o ferro ele não sofreu oxidação, ele sofreu uma redução. O NOx dele diminuiu. Consequentemente, a afirmativa 5 está incorreta, restando para a gente, então, a 2 e a 3, resposta na alternativa B.